Quando eu conheci a Lê, eu nem imaginava as coisas que, tipo, Deus tinha, sabe? Eu achava a Letícia muito... Embora, assim, gente, particularmente falando, embora eu não gostava da Letícia, eu vi uma coisa nela que eu queria. E é esse ponto que assimila com o que a gente tava falando antes, sobre a luz. Porque eu vi a Letícia exatamente a luz de que eu não achava, porque eu não sabia onde ficava a felicidade, onde eu tava muito perdida, tava no fundo do poço de tudo que a gente pode achar. E eu olhava pra Letícia e ficava, o que ela tem que é tão bom assim? E ao mesmo tempo eu tinha raiva disso, porque eu queria aquilo. Então, quando a santidade do outro te incomoda e Deus começa a mudar e fazer você se perguntar o que a pessoa tem. E você começa a procurar. E aí é nessa que o seu comportamento precisa falar. Porque se a Letícia agisse de uma forma, falasse de uma forma e agisse de outra, eu ia falar que ela é uma crente igual todas as outras. Hipócrita. Que era como eu também. Exatamente. Que era como também achava. E muitas pessoas acham, porque o evangelho está sendo propagado da maneira errada. O evangelho que a gente vê na mídia não é o verdadeiro evangelho. E a gente vê muita gente com um pé no mundo, um pé na igreja, achando que é crente. Entendeu? Então, assim, exatamente. A sua vida não tem como você enganar se você tem relacionamento com o Senhor. Pelo menos um crente você não engana, mas eu acho que o ímpio, ele também tá muito atento. O ímpio tem que estar atento. O ímpio vai querer ver que a sua vida condiz com o que você prega. Se ele não vê, ele vai falar horrores do evangelho. E você vai ser cobrado. E você vai ser cobrado. Porque tem um versículo onde Deus fala, né, que ai de quem afastar os pequeninos de mim. E quando ele fala pequeninos, amarrasse uma pedra, né? Quando ele fala pequeninos, ele não tá falando só das crianças. A gente entende que não é só das crianças, pelo menos no meu ver, porque quando ele fala que o céu é para quem for como uma criança, a gente entende que ele está falando de um todo aqui, ele não tá falando só das crianças. Então, ai daquele que agir de uma maneira e falar de uma coisa e agir de outra maneira. Porque você dá falso testemunho sobre o evangelho, sobre quem você é e o Senhor que você serve. É muito grave isso. Então, é muito importante, porque quando eu fui conhecendo a Letícia a fundo, eu fui olhando e falando assim, nossa, mas crente é assim, então, nossa, eu quero mais disso. E eu fui conhecendo a Letícia e ela não precisou me falar nada. Letícia, ela não precisou virar pra mim. Eu não falo muito. Então ia ser bem complicado. A Letícia, ela não precisou virar pra mim e falar que era assim, assim, assado, que fazia. Ela não precisou pra mim pra nada. Ela só precisou estar ali na hora que Deus queria que ela estivesse ali. E ser quem ela é, sabe, em Cristo. E eu enxergar aquilo, porque você tem que abrir o seu coração para realmente conhecer a Deus e se arrepender de tudo e se identificar como filho para depois a sua identidade nele aparecer. Porque, gente, a identidade que a gente vê no mundo não é a nossa. A gente não pode se perder tentando se comparar, a gente não pode perder tempo olhando para as pessoas, a mídia, o que ela fala e achar que uma vida de balada, uma vida de bebedeira, uma vida de prostituição. Prostituição não é nem a pesada. Tô falando de prostituição mesmo, em postar fotos de biquíni, em mostrar, em vender seu corpo. Aonde que isso é ser valorizado, gente? E aonde que isso remete ao evangelho, né? Você sabe que não. Sim. Mas aonde que isso é ser valorizado? Como, gente... É só pensar um pouco, sabe? Mentiram pra você. Fizeram você mostrar o seu corpo não é ser valorizado. Não é ser valorizado. Mostrar o seu corpo é muito pelo contrário. É você ser visto como um objeto. E a gente não é um objeto. Esse é o ponto. Deus não vê a gente como um objeto. E ele é Deus. A gente é minúsculo perto dele. Só que ele nunca viu a gente como um objeto. Então, assim, a gente não é um objeto. A gente é valoroso. Né, num ponto que precisa ser também, mas a gente é valoroso, a gente tem um valor e precisa respeitar esse valor, o nosso corpo. Sabe que dignidade é essa? Sim. Sabe gente, beber numa festa e não lembrar nada no dia seguinte. Assim, eu entendo libertinagem, vazio. A libertinagem, eu entendo vazio. Não é mas, gente, é um vazio. Nunca vai te preencher, porque no outro dia você vai querer mais. E você sabe que não preenche. Esse é o ponto. As pessoas sabem que não preenche. E você só vai ser preenchido se você achar a sua identidade em Deus. E essa é a maior forma de se valorizar, é achar a sua identidade em Deus e entender que você não precisa
da aprovação de ninguém, né? Você não precisa de aplausos de ninguém. Exatamente. Porque para o mundo, obviamente, se você falar meu corpo, minhas regras, se você for uma pessoa completamente libertina, você está fazendo o que o mundo aplaude. Mas o que Deus aplaude é completamente o contrário disso. E quando a gente sai do efeito aí, né, manada, que é onde todo mundo tá indo, a gente fala, nossa, então eu sempre fui isso, entendeu? Então a felicidade estava aqui, entendeu? Então o mundo engana muita gente, obviamente, porque o príncipe deste mundo é Satanás e ele tá cegando muitas pessoas. Então as pessoas, elas estão vivendo uma vida completamente errada, né? É uma vida vazia, fútil. Onde o valor tá deturpado totalmente. O valor tá nas coisas, o valor tá no meu corpo, se eu sou magro o suficiente, se eu tenho dinheiro suficiente. São todas coisas que, gente, independente do que você acreditar, você não vai levar nada disso pro céu. Não. E nada disso pra nenhum lugar, então, já que a gente tá falando de... Mas você não vai levar disso pra nenhum lugar. Então, pra que você quer isso? Busque a verdade. E só tem uma verdade. O caminho, a verdade e a vida. Isso. Ninguém vai ao Pai se não for por Deus, Jesus. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem central. Eu acho que a mensagem central é você continuar buscando a sua identidade. Você só vai achar sua identidade em Deus. E você só vai achar em Deus se você buscar Ele com todo o seu coração. Então, acho que a mensagem é: busque a Deus com todo o seu coração, e você certamente encontrará Ele para poder se encontrar e ser usado por Ele. E você que é crente e não tá priorizando, sabe, o seu relacionamento com o Senhor, você tá vivendo assim, querendo conciliar o seu velho homem com a sua nova natureza, e achando que dá, sabe? Sim. Você não tá falando de Jesus, você não tá dando exemplo, as pessoas que estão ao seu redor, elas não se convertem, e elas, bem pelo contrário, elas fazem você ter mais do mundo do que levar mais de Deus para elas, sabe? Eu acho que chegou o momento de você se posicionar, porque a gente vê como que o mundo tá, as coisas que estão acontecendo, é cada vez mais claro que a volta de Jesus está muito mais próximo do que a gente imagina. E eu acho que não dá tempo mais da gente ficar, brincar com isso. Porque a gente sabe que o muro é do diabo, então é o momento da gente se posicionar, até porque nós seremos cobrados. Deus vai cobrar a gente, e vai ser muito triste a gente achar que a gente era servo, que a gente estava fazendo o que o Senhor queria ir lá, Ele dizer que nunca vos conhecer. Então, assim, a gente tem que estar atento, porque não é fácil, a gente larga a porta da perdição, sabe? Então a gente tem que tomar a nossa responsabilidade do reino, sabe? A partir do momento que a gente aceitou Jesus e que o Espírito Santo veio morar na gente, algo transformou dentro da gente, e a gente não pode silenciar a voz do Espírito Santo, a gente não pode negociar valores. Então eu acho que a gente tem que tomar nossas responsabilidades e nunca achar que a gente está de pé ali e que nada mais abala, que a gente está salvo, não precisa fazer mais nada, não, porque, como a Bíblia fala, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não cai. E, bem pelo contrário, a gente tem que todos os dias estar ali buscando o nosso relacionamento, para que a gente possa ser instrumento do Senhor e que o diabo não nos engane, né? Para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, a gente pede que você dê uma chance. Sim. Só uma. Você não precisa de mais de uma, né? Não precisa de mais de uma. Eu dei uma chance e... Eu só precisa de uma. Ele só precisa de uma. E ele adora pergunta. Ele adora uma pergunta. Deus adora pergunta. Quando eu descobri isso, foi libertador. Deus adora a pergunta. Você pergunta pra ele, gente, ele responde de um jeito que você olha e você fala assim, tá, não tem como ele não responder, sabe? Tipo, ele vai responder. Só basta você estar com o coração aberto o suficiente pra escutar a resposta. Convida ele pra entrar no seu coração, pra ser o Senhor da sua vida. E pra ele reinar em todas as suas decisões, pra ele te mostrar quem você é nele. E que o mais ele fará. Ele vai te preencher com toda a graça, misericórdia, amor, que só um pai pode ter pelo seu próprio filho. E aí você vem e conta aqui pra gente. Conta pra gente. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu comentário, compartilha com seu amigo que precisa escutar a sua mensagem e tchau! Conta bastante pra eu poder vir mais vezes!